Imagine só, a primeira história de crime da humanidade não é apenas um relato antigo, mas um enigma cheio de mistérios que poucos conhecem por completo. Hoje, vamos além do óbvio e revelamos detalhes surpreendentes sobre Caim e Abel que vão fazer você repensar tudo o que achava que sabia. E se eu te disser que essa narrativa esconde segredos sobre origem, destino e até mesmo uma possível conspiração divina? Prepare-se para uma viagem profunda pelas entrelinhas de um dos episódios mais intrigantes da Bíblia. Tudo começa com dois irmãos, filhos de Adão e Eva, cada um com seu caminho: Caim, o lavrador que arava a terra com suor, e Abel, o pastor que cuidava dos rebanhos com dedicação. Um dia, seu pai os desafia a oferecerem um sacrifício a Deus, um gesto de gratidão pelos dons da criação. Abel não mede esforços, seleciona o melhor cordeiro de seu rebanho, jovem e imaculado, um presente que transborda generosidade. Caim, por outro lado, escolhe o que tinha à mão: frutos secos, restos de uma colheita passada, algo que não custou quase nada. O resultado: o fogo divino consome a oferta de Abel, elevando-a aos céus em uma coluna de fumaça sagrada, enquanto o sacrifício de Caim permanece ignorado, espalhando-se pelo chão como pó sem valor. Aqui nasce a semente da tragédia. A rejeição não foi apenas de um presente, mas de um coração. Caim sente o peso do desdém divino como uma faca, e a inveja corrói sua alma dia após dia. Até que, em um acesso de fúria cega, ele arrasta Abel para um campo afastado e desferiu o golpe fatal, uma pedra contra a cabeça do irmão, selando seu destino com sangue. Ao tentar lavar as mãos em um riacho, ouve a voz de Deus ecoando como um trovão: onde está Abel, teu irmão? Não há escapatória. O crime está gravado no universo. Deus, em sua justiça temperada por misericórdia, poupa sua vida, mas o marca com um castigo eterno. A terra que antes o alimentava agora se rebelará contra ele, negando-lhe seus frutos. Condenado a vagar como um pária, Caim parte sem rumo, longe do Éden, longe dos olhos dos pais, carregando consigo o fardo de um remorso que nunca o abandonará. Mas a história não termina aqui. Em sua errância, Caim encontra uma mulher e sim, você leu certo, com quem tem um filho, Enoque. E, em um ato que desafia sua própria natureza nômade, constrói uma cidade e a batiza com o nome do herdeiro. Parece um final improvável para um assassino, não? Porém, é justamente nesse ponto que as perguntas se multiplicam: quem era essa mulher? Como Caim, expulso e amaldiçoado, conseguiu fundar uma civilização? E por que seu nome carrega um significado tão ambíguo? Aqui está o detalhe que poucos percebem: os nomes na Bíblia não são aleatórios. Adão vem de Adama, terra, pois ele foi moldado do pó. Eva evoca Shavá, vida, porque dela nasceu a humanidade. Já em Caim e em Abel são ainda mais reveladores. Em hebraico, Caim, Caim, pode vir de Cana, possuíram ou adquirir, mas também de Quinha, inveja ou um presságio de seu destino. Alguns estudiosos vão além, ligam seu nome a Cona, construir, afinal, ele ergueu a primeira cidade. Já Abel, Evel, significa vaidade ou fôlego passageiro, como se seu destino já estivesse escrito nas estrelas, uma vida breve, ceifada pela mão do irmão. E as teorias não param por aí. Textos apócrifos e lendas judias sugerem que Caim não era filho de Adão, mas sim de um ser muito mais sinistro. Segundo algumas versões, após a queda, Eva teria sido seduzida por Satanás, disfarçado de serpente, e desse encontro nasceu Caim, o primeiro fruto de uma união profana. Sua própria aparência ao nascer teria sido um sinal, um brilho sobrenatural, quase demoníaco, que aterrorizou Eva. Não à toa, ela teria exclamado: adquiri um homem com a ajuda do Senhor ou, nas entrelinhas, com a ajuda de um anjo, mas qual anjo? Essa origem imaculada explicaria sua natureza violenta e rebelde, como se o mal já estivesse escrito em seu sangue. Deus, em sua sabedoria, teria permitido que Caim vivesse não por bondade, mas como um aviso. Sua existência prolongada e a de suas gerações servia para mostrar à humanidade até onde a iniquidade poderia levar. Só após milênios, com o dilúvio, esse ciclo de corrupção seria interrompido. Caim, Irode e Judas, 3 nomes que, segundo a tradição, foram considerados tão perversos que nem mesmo a ressurreição de Cristo os redimiria. Eles permaneceram no inferno, símbolos eternos da rejeição divina. Mas voltemos ao sacrifício fatídico. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? A resposta mais comum, de que Deus preferiria sangue a grãos, é simplista demais.
Os rabinos têm uma interpretação mais profunda: não era o que eles ofereciam, mas como ofereciam. Abel deu o melhor de si, sem reservar nada. Caim, ao contrário, reteve o que tinha de valor e ofereceu as sobras, revelando um coração mesquinho. Deus não rejeitou os frutos e rejeitou a atitude por trás deles. As Escrituras deixam claro: um sacrifício sem sinceridade é pior que nenhum sacrifício. E assim, a história de Caim e Abel transcende o mero relato de um fratricídio. É um espelho das nossas próprias escolhas, entre a generosidade e a ganância, entre a humildade e o orgulho, entre a luz e as trevas que habitam em cada um de nós. Caim poderia ter sido o primeiro herói da humanidade, mas escolheu ser seu primeiro vilão. E você, o que escolheria? Mesmo que muitas tradições religiosas modernas interpretem a Bíblia como um relato literal desde a criação de Adão e Eva no Éden, a verdade é que nem todos estão convencidos disso. Até mesmo aqueles que acreditam piamente em Deus, em sua aliança com Abraão e nos eventos que se seguiram Noé, a Torre de Babel e tudo o que antecedeu o surgimento de Abraão, muitas vezes veem essas narrativas não como fatos históricos literais, mas como alegorias profundas da jornada humana. E se esse for o caso, a história de Caim e Abel ganha uma clareza surpreendente. O agricultor Caim e o pastor Abel não são apenas dois irmãos em conflito, mas sim a encarnação dos dois pilares econômicos do crescente fértil, a agricultura sedentária e o pastoreio nômade. Um povo que, por grande parte de sua história, foi de pastores errantes cercados por culturas agrárias estabelecidas. Abel aceita sua condição, Caim se rebela contra ela. E aqui surge um padrão que se repete na Bíblia com uma insistência quase obsessiva: o irmão mais novo supera o mais velho, seja para o bem, como no caso de Jacó e Esaú, ou para o mal, como aqui. É uma luta contra o destino, uma tentativa vã de escapar do que já está escrito, um tema que ressoa na literatura antiga, desde Édipo, cujo esforço desesperado para evitar o oráculo, matar o pai e desposar a mãe, acaba justamente cumprindo a profecia, até a tragédia de Caim, que, ao tentar dominar seu próprio caminho, selou seu destino com sangue. E falando em sangue, os textos apócrifos, aqueles que não entraram no cânone bíblico oficial, pintam um quadro ainda mais sombrio. Segundo a vida de Adão e Eva, um escrito da era apócrifa, Eva teve um sonho perturbador após o nascimento de Abel, viu Caim com as mãos ensanguentadas, o sangue de seu irmão. Pior, ele o bebia. Aterrorizada, ela contou a Adão, que, acreditando ser um presságio, propôs uma solução drástica: e se separarmos os dois? Que um se torne agricultor e o outro, pastor? Uma tentativa fútil de evitar o inevitável. Mas aqui surge uma pergunta que muitos fazem ao ler Gênesis: como uma humanidade inteira poderia descender de apenas 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel, se 3 eram homens, todos parentes, e um deles morreu? A resposta está em um detalhe muitas vezes ignorado: depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Foi através de Sete que a linhagem de Adão continuou, levando a Noé, a Davi e, finalmente, ao Messias, se você é cristão. Se não, Sete ainda assim representa o contraponto virtuoso a Caim, o equilíbrio necessário entre o bem e o mal. Tanto que, em algumas tradições cristãs antigas, os setianos viam nele um portador da sabedoria divina, um elo entre o céu e a terra. Mas e as mulheres? Afinal, sem elas, nenhuma descendência seria possível. Aqui, a tradição judia oferece uma resposta intrigante. Segundo o Shabbat, Caim nasceu com uma irmã gêmea, e Abel, com 2. Sim, a Bíblia não as menciona, mas também não menciona os filhos e filhas em que Adão gerou após os 800 anos do nascimento de Sete, Gênesis 5:4. Por quê? Porque as Escrituras registram apenas aqueles que tiveram um papel relevante na narrativa ou na genealogia sagrada. O resto? Silêncio. Mas a lógica está lá. Se a Torá proíbe o incesto apenas a partir da 3ª geração, os casamentos entre irmãos nos primeiros tempos não eram apenas permitidos, mas necessários para a sobrevivência da humanidade. Agora, voltemos ao crime. Para condenar alguém por assassinato, a justiça exige 3 elementos: meios, motivo e oportunidade. No caso de Caim e Abel, o motivo parece óbvio: inveja. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, e este, consumido pela raiva, matou o irmão. Mas a Bíblia não diz isso explicitamente. E é aí que a tradição rabínica entra com interpretações que vão muito além do sacrifício.
Alguns rabinos sugerem que Caim e Abel dividiram a herança de Adão de forma desigual, um ficou com a terra, o outro com os rebanhos, gerando ciúme. Outros afirmam que ambos disputavam o afeto de Eva, ou que Caim cobiçava a irmã gêmea de Abel, considerada mais bela que a sua. Há ainda quem diga que brigavam por onde seria construído o Templo de Jerusalém, sim, mesmo antes de Abraão, a disputa pela Terra Santa já existia. E o Talmud? Ele acrescenta um detalhe cruel: Abel não apenas não consolou Caim em sua decepção, como zombou dele, inflamando ainda mais sua fúria. Mas como Caim matou Abel? A Bíblia é vaga. Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou, em Gênesis 4:8. Sem detalhes. Os apócrifos, porém, não têm tanta moderação. Alguns dizem que Caim o esmagou com um instrumento agrícola, outros, que o decapitou com uma mandíbula de jumento. Sim, você leu certo. A Livro dos Jubileus, cânone para a Igreja Ortodoxa Etíope, oferece uma versão mais sóbria: uma pedra na cabeça. Uma morte rápida, brutal e, acima de tudo, poética, porque, anos depois, Caim morreria da mesma forma, esmagado pelos escombros de sua própria casa, quando as paredes desabaram sobre ele. Quem pela espada vive, pela espada morrerá, ou, no caso, quem mata com pedra, pela pedra perece. E depois do crime? Deus amaldiçoa Caim a uma vida de trabalho infrutífero e errância perpétua. Ele clama: todo aquele que me encontrar me matará. Uma queixa estranha, se considerarmos que, na época, os únicos outros humanos eram Adão e Eva. Mas Deus o marca, não como punição, mas como proteção, um sinal de que quem ousar tocá-lo sofrerá vingança 7 vezes maior. O que era essa marca? As interpretações são tão variadas quanto bizarras. Alguns dizem que era um chifre na testa, outros, que Caim foi atingido por lepra. Há quem afirme que era um cão, seu guardião e, ao mesmo tempo, seu fardo, já que, na Bíblia hebraica, cães não são exatamente símbolos de nobreza. Ou talvez fosse apenas um sinal na mão, um selo divino invisível aos olhos humanos, mas claro para qualquer um que tentasse fazer justiça com as próprias mãos. O certo é que, após o capítulo 4 de Gênesis, Caim desaparece. Não há mais menção a ele nas escrituras hebraicas. Mas sua sombra permanece, um lembrete de que a primeira morte da humanidade não foi por doença, velhice ou acidente, mas por inveja, orgulho e a recusa em aceitar a vontade divina. E se Caim nos ensina algo, é que o verdadeiro pecado não está apenas no ato de matar, mas na escolha de nutrir a raiz do mal até que ela floresça em violência. Então, a pergunta permanece: o que você está cultivando em seu coração? A relação com os cães no Antigo Oriente Próximo não era casual, ela refletia um simbolismo profundo. Esses animais, muitas vezes selvagens e reunidos em matilhas, eram vistos como criaturas que sobreviviam à custa da morte, devorando cadáveres em sua busca por sustento. Não por acaso, a marca de Caim, segundo algumas interpretações distorcidas, foi associada a uma pele escura, uma ideia que, infelizmente, serviu como justificativa para séculos de escravidão e racismo, ecoando até o século XX. Mas a Bíblia não diz isso. O que ela registra é algo muito mais perturbador. Após a maldição divina, Caim abandona a presença do Senhor e se estabelece a leste do Éden, na terra de Nod, um lugar de errância, de exílio espiritual. E é ali, longe da graça, que ele constrói algo inesperado, a primeira cidade da história. Um monumento não à civilização, mas à rebeldia. Um refúgio para aqueles que, como ele, escolheram rejeitar a voz de Deus. Esse é o último registro bíblico de Caim no cânon sagrado. Mas a tradição não se cala. O historiador judeu Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, pinta um retrato ainda mais sombrio. Em vez de se arrepender, Caim dobra sua aposta no mal. Ele não se contenta em ser o primeiro assassino, torna-se o arquiteto de um sistema de corrupção. Dedicando-se aos prazeres carnais e à acumulação de riquezas, ele rouba, oprime e semeia violência, reunindo ao seu redor um exército de homens tão cruéis quanto ele. Até suas inovações, como a criação de pesos e medidas, são pervertidas, não para garantir justiça, mas para impedir que alguém, por acaso, seja generoso demais. Ele institui a propriedade privada e ergue muralhas não para proteger, mas para dominar. A lógica é clara: o que é meu, ninguém tocará, mesmo que para isso seja preciso derramar sangue. E então surge a pergunta inevitável: quem era a mulher de Caim? A Bíblia apenas menciona que ele conheceu sua esposa em Nod,
e ela lhe deu um filho, Enoque, não o piedoso Enoque que foi arrebatado por Deus, mas um herdeiro de sua linhagem amaldiçoada. Alguns argumentam que Deus criou outros seres humanos fora de Adão e Eva, mas o texto sagrado não os menciona. Outras fontes, como o livro dos Jubileus, sugerem que a esposa de Caim era sua irmã, Havana, enquanto a de Abel seria Zura, que depois se casaria com Sete. Aqui, o incômodo é óbvio: o incesto não deveria levar a deformidades, como ocorreu com os Habsburgo. A resposta dos teólogos: Adão e Eva, criados perfeitos, teriam genes imaculados, uma exceção divina que, com o tempo, se corrompeu. Outros, porém, insistem: Caim encontrou sua esposa em Nod, o que implicaria que ela não descendia de Adão. Mas o texto não diz que ele a conheceu ali pela primeira vez, apenas que o ato ocorreu naquela terra. Esse silêncio bíblico não é acidental. Ele revela uma verdade mais profunda sobre como a identidade se constrói: quem está fora do círculo não merece ser nomeado. Para o autor de Gênesis, só importavam Adão, Eva e seus descendentes diretos. Os demais, se existiam, eram sombras, irrelevantes para a narrativa da redenção. E no entanto, a linhagem de Caim, embora marginalizada, deixou sua marca. Seus descendentes, segundo Joséfo, afundaram em depravação a cada geração, como se o pecado de seu ancestral fosse uma semente que só germinava em podridão. Mas, eis a ironia, também foram inovadores. Lameque, um neto de Caim, instituiu a poligamia. Seu filho, Jubal, inventou a música, com liras e trombetas que ecoariam nos banquetes dos ímpios. Tubal-Caim dominou a metalurgia, forjando armas que perpetuariam a violência. A história de Abel, entretanto, não termina no sangue derramado. No Novo Testamento, Jesus o invoca como o primeiro mártir, cuja voz clama por justiça, Mateus 23:35. Sua morte não foi em vão. Enquanto a sangue de Caim gritava por vingança, o de Abel, e depois o de Cristo, clamava por misericórdia. Até o Alcorão retoma essa narrativa, não como mera crônica, mas como advertência. Caim e Abel oferecem seus sacrifícios, e um é aceito, o outro, rejeitado. A resposta de Abel é submissão: Deus só aceita dos tementes a ele. A de Caim: certamente te matarei. E quando o crime é consumado, até a natureza o condena. Um corvo ensina ao assassino como esconder o corpo, revelando que até os animais conhecem a lei que ele ignorou. A pergunta, então, persiste: o que você está disposto a aprender com o sangue derramado? A história de Caim e Abel não é apenas sobre dois irmãos, é sobre duas escolhas. Uma leva a cidade construída sobre a ganância, a outra, ao altar onde a fé é mais valiosa que o ouro. E hoje, como ontem, o mundo ainda se divide entre aqueles que, como Caim, erguerão muralhas para proteger seus tesouros, e aqueles que, como Abel, oferecerão tudo o que têm, confiante de que Deus vê em secreto. Eis a verdade que os séculos tentaram enterrar: o cadáver do irmão não foi apenas o fim de uma vida, mas o nascimento de um legado de arrependimento tardio. O Alcorão, em Surat Al-Maída, 5:27-31, desvela o lamento eterno de Caim, não como um grito de dor, mas como um aviso gravado a fogo na consciência da humanidade. E então, a terra, que antes lhe obedecia, recusou-se a esconder seu crime. Até os elementos se rebelaram contra a mão que derramou sangue inocente. Mas a tradição islâmica vai além: ela expõe a raiz do mal. Não foi apenas a inveja que guiou o golpe fatal, foi a voz sutil do Iblis, o sussurrador, que ensinou Caim a arte da traição. E se matares, serás livre, mentiu o demônio. E Caim acreditou. Outras narrativas, porém, revelam um conflito ainda mais sombrio: a disputa não era por terra, nem por rebanhos, mas pelo direito de possuir a própria filha de Adão e Eva. O primeiro assassinato da história não foi por riqueza, foi por posse. Por uma ilusão de controle sobre o que nunca lhe pertenceu. E aqui está a ironia cortante: enquanto Caim cavava a cova do irmão, ele mesmo cavava a sua não na terra, mas na memória da humanidade. Porque cada vez que um homem levanta a mão contra outro por cobiça, por orgulho ou por medo de perder, ele repete o mesmo pecado. O sangue de Abel ainda clama, não por vingança, mas por uma pergunta que ecoa através dos milênios: até quando você vai acreditar na mentira de que matar é o caminho? E agora, a escolha é sua. Você será como os que, ao ouvirem essa história, apenas assentem com a cabeça e seguem rolando a tela? Ou será como aqueles que param, olham para as próprias mãos e perguntam: o que eu estou disposto a sacrificar no altar da minha ambição?
Porque a história de Caim e Abel não terminou no Éden. Ela se repete toda vez que um coração humano escolhe entre a voz de Deus e a voz do destruidor. E hoje, enquanto você lê estas palavras, o mesmo sussurro que enganou Caim ainda ronda: você merece mais. Tome o que é dele. Não deixe que a próxima vítima seja a sua alma.